Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Você está assistindo essa introdução. O assunto hoje é polêmico. Oi, seja bem-vinda, Deia. Olha, conto com a sua colaboração em perguntas aí para a gente agitar a live de hoje. O assunto, então, é eu odeio a minha sogra, eu tenho problemas com a família do meu cônjuge, e aí pode ser eu, mulher, que tenho problema com a família do meu marido, ou eu, homem, que tenho problema com a família da minha esposa, né? Muito bem, então vamos começar. Oi, querida. Lindona, conta sempre comigo. Eu sei que eu conto sempre com você. Semana que vem a gente está junto na mentoria do Spiritual Thinking. Eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Então vamos lá, gente. Primeiro aspecto que a gente tem que entender é que tem uma relação que é construída num casamento. E essa relação, quando você se casa com um homem ou com uma mulher, esses encontros, todos esses conceitos que eu vou estar passando para vocês são referentes às conceituações de Bert Hellinger, tá? Então, referente às constelações sistêmicas. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que todos os encontros, todos os casamentos, todos os relacionamentos que são muito significativos na nossa vida, eles têm um motivo maior que nos une àquela pessoa, né? Então, a gente tem que primeiro entender e extrapolar um pouquinho essa visão romântica que só o amor me atrai com a outra pessoa, né? E quando a gente está falando de problemas de relacionamentos com a família do cônjuge, né, do marido ou da esposa, existe provavelmente um processo de cura que se dá através desta união, através deste relacionamento. Às vezes a gente se relaciona com uma família que tem casos, por exemplo, de suicídios, e na minha família também tem. Então, eu digo que isso são famílias espelhos, né, que se relacionam, onde eu, através daquele relacionamento, vou encontrar a cura para o meu próprio sistema, né? E o outro, a mesma coisa. Então, são relacionamentos espelhos. É como se realmente aquela pessoa chegou na minha vida para me mostrar algo que é muito importante. Eu tenho pessoas que eu conheço que têm uma desconexão com a própria família, né? Então, não se dá bem com o pai, no caso, né? E o cônjuge tem problemas com a mãe, né? Então, quando eu olho para a relação do meu cônjuge com problemas com a mãe, essa é uma grande oportunidade para eu olhar para as minhas próprias questões. O outro sempre vai ser uma pessoa que me traz aprendizados. O outro sempre vai ser uma pessoa que traz cura para mim e para o meu sistema, se eu souber olhar isso. Agora, é um olhar normal, de acordo com o que a sociedade ensina? Não, não é. A gente vive numa sociedade onde permeia uma visão de consciência individual, permeia uma consciência do certo e errado, do bom e do mal, né? E isso é importante. Boa noite, boa noite. E isso realmente é importante para a gente viver em sociedade, né? Essas questões de regras, do que é certo, do que é errado, do que é aceito, do que não é aceito, tudo isso faz parte da gente se sentir pertencendo a uma determinada sociedade, a um determinado núcleo, né? Por exemplo, se você for para famílias com crenças muçulmanas, o homem pode ter, quanto maior o poder aquisitivo, mais mulheres, e dividir
a atenção, os bens, de forma igualitária com todas essas mulheres. E daí? Isso é certo, isso é errado? Na nossa sociedade, isso não é bem visto, mas na deles é certo. Então, a gente tem que entender que existe uma camada de superfície que implica nessa visão menor de consciência que nos coloca dentro de uma redoma de comportamentos, de crenças e assim por diante. Bom, e a gente cresce nessa redoma, a gente cresce entendendo que determinado comportamento é ruim, determinado comportamento é bom, e o que se espera de uma nora ou de um genro, o que se espera de um sogro, de uma sogra, o que eu acho da minha família e o que eu acho da família do meu marido, né? Então, são todos aspectos que estão conectados a uma coisa que eu trabalho muito no programa de Spiritual Thinking, que é a questão do julgamento, né? O julgamento nesse nível mais raso, ele não leva para lugar nenhum, né? Ele só gera conflito, ele só afasta porque eu me respaldo no que é esperado e assim por diante. Então, estou dando aí um overview, um macro e um anterior ao porquê que essas questões que eu tenho de dificuldade com a família do parceiro acontecem. Então, primeiro entendimento, retrospectiva, primeiro entendimento, o meu encontro com esse parceiro não ocorreu por acaso, né? Ele tem um processo que vai além do amor que nos uniu, ele tem um processo de cura para o meu sistema e para o sistema do outro. Segundo, a gente está inserido numa sociedade que tem uma visão muito superficial e individual e que me faz me sentir pertencendo. Então, essa é uma primeira introdução que é importante antes de eu entrar com os conceitos que são um pouco mais diferentes de constelação sistêmica. Por isso que até no programa do Spiritual Thinking, eu tenho que ir levando o participante passo a passo, porque senão a pessoa ela tem assim um tilt, na verdade, porque vai mudar a forma de ver o mundo e as relações. Pessoal, tá fazendo sentido? Quem falar, quem está entendendo, diz aí eu, né? Oi, Melzinha, coloca aí eu, pega o aviãozinho e manda aí para sua listinha de contatos pessoas que você sabe que se interessam por temas de autodesenvolvimento, ou que têm dificuldades para lidar com a família do cônjuge. Então, pega o aviãozinho e manda aí para chamar, para a gente poder ter mais pessoas aqui nessa live, tá? Olá, muito bem. O Doc Nunes já fez curso comigo de constelação sistêmica há muitos anos atrás, né, Edson? Mas vamos lá. Ele diz que eu sou culpada, eu e o Carlos Ruaro, um amigo que a gente tem em comum, pelo caminho dele dentro da constelação. Se todas as minhas culpas fossem essas, estou muito feliz, porque eu acho que a constelação sistêmica transforma a forma da gente ver o mundo. Bom, mas vamos lá, continuando e contextualizando isso. Se eu estou entendendo que a minha visão é restrita, minha visão é julgadora, o que faço para me manter dentro da sociedade, e que eu começo a entender que esse relacionamento não é por acaso, vamos entender o que é que a gente carrega para esse relacionamento quando a gente chega nele, né? A gente carrega toda a história da nossa família, o cônjuge carrega toda a história da família dele, e existe esse encontro. E qual é a tendência das pessoas? A tendência é dizer que a minha forma de ser, ver e fazer as coisas é melhor do que a do parceiro. Essa é a tendência. Por quê? Porque eu tenho lá 20, 30, 40 anos e sempre fiz desse jeito, né? Gente, eu vou falar uma coisa assim para vocês. Eu sou divorciada e depois que eu tive o entendimento das constelações sistêmicas, tanta ficha caiu do quanto eu fui desrespeitosa com o meu cônjuge, com a família dele.
do quanto eu, sem verbalizar, mas sentia que a minha família era melhor do que a dele, e o quanto isso carrega de peso para uma relação. Só que, gente, eu não me culpo, não tenho arrependimentos, eu não sabia fazer diferente. Por isso, quando eu venho aqui falar dessas coisas, eu quero na medida do possível, passar o que eu aprendi para o maior número de pessoas. Porque a gente pode deixar de dar tiro no pé porque a gente não tem consciência, sabe? Então, ganhar essa consciência vai trazer relações muito melhores. Eu me lembro uma vez, eu namorava com uma pessoa e o pai dessa pessoa ligou para o meu namorado para ir buscá-lo no motel, que ele estava traindo a mãe dele com uma outra pessoa, né? E eu, assim, no auge do meu julgamento, dos meus, sei lá, 17, 18 anos, eu nem lembro quantos anos eu tinha, muito dona da razão, cheguei na chincha no meu sogro e falei assim, olha, o que você fez com o meu namorado é um absurdo, porque ele não é seu amigo, ele é seu filho e ele ama a mãe dele tanto quanto ele te ama. Vamos olhar isso sistemicamente? Olha só, eu tô falando de sogro, né? Namorava, tô falando de sogro. O quanto eu fui desrespeitosa nesse processo. Eu lembro que a gente tinha uma viagem marcada e meu namorado ficou tão pé da vida, para não falar outra palavra, comigo, quando eu tomei essa ação, que quase a viagem foi para o beleléu e quase meu relacionamento foi para o beleléu naquela época, do nível de desrespeito que eu tive em relação a isso. Então, primeiro entendimento, quem chegou na vida do meu namorado antes de mim? Isso é o princípio da hierarquia de Bert Hellinger, né? Quem chegou antes? Chegou o pai e a mãe. O laço de amor e de afetividade com esse pai e com essa mãe é muito grande. Eu cheguei depois. Então, no auge da minha sabedoria lá dos 17, 18 anos, que a gente acha que sabe tudo, eu subi no tamanco, né? E enfrentei o meu sogro de igual para igual, né? E assim, e isso é extremamente desrespeitoso. Por quê? Eu não tenho nada que ver com a história de relacionamento nem do meu pai e da minha mãe e nem dos meus sogros. Então, olha aonde eu me meti como dona da razão, né? E aí, o que acontece? Lembra que eu comecei a fazer a introdução nessa live que estava ligado a julgamento, né? Eu me aferro a um julgamento dentro de uma consciência menor, que sei o que é certo e o que é errado, né? Eu sei o que é bom e o que é mal. E eu desrespeito tudo que veio antes na vida do meu namorado, desrespeito as pessoas que vieram antes dele, e que são hierarquicamente na escala das constelações superiores, estão num degrau superior a mim, e isso gera um conflito em tudo, na minha relação com esse namorado, na relação dele com os pais, e na continuidade, inclusive, da minha relação com ele. Então, eu estou falando isso porque, assim, quando a gente tem um relacionamento, a gente tem que entender qual é o nosso lugar. E isso é um aspecto importante quando eu trato do assunto do eu odeio a minha sogra, né? Ou eu odeio o meu sogro, né? Então, a primeira descoberta, o primeiro entendimento é qual é a minha posição nesse núcleo familiar, qual é o meu momento de entrada nesse núcleo familiar, né? Muito bem, então compartilhei uma experiência minha aí, que foi algo que eu realmente, depois que eu tive a consciência sistêmica, eu percebi o quanto eu fui desrespeitoso, e não foi só nessa situação, né?
eu realmente fui desrespeitosa em uma série de situações. Então, vamos lá. Eu estava falando aí que eu chego com o que eu acho certo, o cônjuge chega com o que acha certo, e aí a gente começa um relacionamento por amor, mas o pano de fundo é para a cura do meu sistema, tá? Então, o pano de fundo, o pano macro, né? O plano, quando a gente leva a consciência para o entendimento, essa pessoa está a serviço de mim. Então, quando alguém chega para mim e fala de relacionamentos difíceis com o sogro ou com a sogra, eu ouço, acolho no meu coração, mas eu vou olhar quem é que não está sendo visto, quem que está sendo desrespeitado, quem é que tem as suas limitações. Isso é um outro super aprendizado que a gente tem que ter. A gente acha que o nosso jeito é o certo. E isso é uma coisa tão imatura, né? É uma coisa tão infantil, é uma mente de criança num corpo de adulto, achando que o mais velho, pai, mãe, sogro, sogra, tem que ser perfeitos. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês vão chegar na idade desse sogro e dessa sogra. Se Deus quiser, um dia a gente chega. E a gente vai ver que a gente continua cometendo erros também. A gente tem limitações. A nossa alma, ela chega aqui nessa terra para se desenvolver. Ela chega com um caminhar até determinado momento, né, até determinado nível, mas o resto, as experiências e as nossas vivências é que vão nos ensinar. Tem pessoas que vão em busca do autoconhecimento e, com o tempo, atropelam menos isso, né? Aprendem, têm mais sabedoria nas suas ações. Mas, do mesmo jeito, a gente continua errando. Eu, Adriana, sou trabalhada no autodesenvolvimento. Gente, já falei para vocês aqui em outras lives, o meu mentor falou assim, Adriana, para de fazer curso de autodesenvolvimento, que você está 10 anos luz na frente, né? Coloca isso a serviço do mundo. Por quê? Porque eu vou atrás de autoconhecimento, eu vou entender o porquê que determinado assunto me incomoda, porquê que aquilo não está fluindo na minha vida. Então, eu vou atrás quando eu percebo. Olha só, quando eu percebo. Então, pode ser que com todo o meu trabalho de autodesenvolvimento, eu tenha mais facilidade de perceber os processos em mim, mas eu sou uma alma em desenvolvimento, assim como o outro. Eu sempre costumo falar que a gente mora como se fosse num jardinzinho, num jardim. Nesse jardim tem pessoas que estão lá, sementinha debaixo da terra, tem umas que já colocaram as folhinhas para fora, tem umas que já começaram a florir, tem umas que já estão no auge da sua florescência, né? Mas o caminho de todas, né, de todos nesse jardim, é voltar para a sua origem, né? E onde é que é voltar para a sua origem? Voltar para a terra, né? E é isso. Eu acho que quando a gente fala de eu odeio a minha sogra e eu tenho problemas com a família do meu cônjuge, eu preciso mudar a minha forma de enxergar aquele ser humano que pode ser uma pessoa difícil. Eu não estou dizendo que não seja uma pessoa difícil. Aquela sogra ou aquele sogro podem ser pessoas difíceis de lidar. Não estou tirando isso. Só que se eu entrei e tenho um relacionamento e estou casando com este homem, eu estou casando com toda a família. Por quê? Porque quando eu digo não à família, quando eu digo o que vocês fazem é errado, quando eu digo vocês só atrapalham a minha vida, o que é que eu estou dizendo para o meu cônjuge nesse momento? Eu estou dizendo que eu não o aceito tal qual ele é. Olha como o que eu estou falando é profundo, gente. Diz aí para mim, eu
se entender o que eu estou dizendo agora e a profundidade do que eu estou dizendo agora. Anota, escreve aqui para mim, eu quando repudio a família do meu cônjuge, eu repudio a parte deles no meu marido. Olha lá, Dedé colocou eu. Isso é muito profundo. Quando, dentro do programa do Spiritual Thinking, a gente tem um módulo só sobre relacionamentos. Acho que a Dedé ainda não chegou nesse módulo. A Andrea está fazendo o curso do Spiritual Thinking. Tem um módulo só sobre relacionamento, que eu explico todas essas dinâmicas de relacionamento, por que a gente se encontra e etc. Né? Então, partiu desse princípio que eu preciso me colocar no meu lugar, me colocar na minha insignificância e entender que ali eu tenho que aprender algo. Adriana, mas eu tenho que ser capacho? Adriana, eles têm que fazer, eles podem fazer comigo o que querem não, não. Só que eu vou olhar com amorosidade e colocar os limites dentro do meu núcleo familiar. Mas, quando eu olho com respeito, eu não repudio o meu marido, a história que vem através dele, esses pais que vêm através dele. Porque se eu repudio isso, quando eu tiver filhos, olha só, mais uma pérola de profundidade aqui. Quando eu repudio tudo isso, eu repudio metade dos meus filhos. É como se eu só aceitasse o que vem de mim, porque eu me acho perfeita. Porque eu acho que a minha forma de ver o mundo é melhor. Gente, estão caminhando aí? Eu quero saber se vocês têm perguntas, porque eu trouxe algumas perguntas para responder para vocês aqui. Eu já vou responder, mas eu preciso fazer essa introdução, tá? Outra coisa, né? Também me chegou outro dia uma pessoa, nossa, faz sentido. A constelação, gente, a constelação e os conceitos sistêmicos, o programa do Spiritual Thinking, é como se... Sabe aquela frase do Einstein, uma mente que se expande nunca mais chega, né? Nunca mais volta ao seu tamanho normal? Os conhecimentos que o Bert disseminou no mundo e que eu tenho muita gratidão por ter, inclusive, estudado com ele, são de uma profundidade e de uma verdade que a alma diz assim, às vezes a sua mente fala, nossa, mas isso que a Adriana está falando é muito complicado, ou eu não concordo, mas a sua alma diz assim, yes, yes, yes. É assim que eu ficava na minha formação. Eu às vezes falava assim, nossa, mas meu mestre está falando uma coisa que eu não concordo, mas internamente eu me recolhia e minha alma falava assim, é isso mesmo, Adriana, isso faz todo sentido. Né? Meu ex-marido rejeita toda a minha família. Então, é complicado, né? Aí a Dé tá falando, ó, meu ex-marido rejeita toda a minha família. É muito complicado um relacionamento ir para frente quando tem isso, porque uma das frases que a gente fala quando a gente realmente toma um homem ou toma uma mulher como companheiro de vida eu digo sim a tudo que vem de você e que traz você para mim. Olha só. Então, eu digo sim a tudo que vem de você e tudo que te traz em direção a mim. E aí vem a profundidade da cura da minha alma. E aí, quando eu consigo falar isso não só mentalmente, quando eu consigo falar isso vibrando na minha alma, no meu coração, vibrando genuinamente, este relacionamento ele se fortalece. Então, outro dia eu recebi um recado no direct de uma pessoa dizendo que
tá com problemas com a família do namorado. Não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Mas estava com problema com a família do namorado, que a família do namorado não respeitava esse irmão, filho, né? Quem é o parceiro dela, e que ela tinha ido defender o namorado perante a família, né? Não vou contar mais detalhes, mas é assim, ela foi defender este namorado e entrou em conflito com mãe, com irmã, com familiares. O que é que acontece quando uma pessoa faz isso? E independente de ser a mulher que vai defender ou o homem que vai defender, tá? Qual é a mensagem que está por trás disso? Você é fraco, você não sabe lidar com as suas questões, eu assumo tudo e vou resolver tudo por você. Tirando todo o desrespeito que está por trás, que eu já expliquei na minha história, esta é a mensagem que eu passo para este parceiro. Você é fraco. Você não sabe lidar com as suas coisas. Fica aqui, se recolhe como um menino, que eu sou a forte. E este relacionamento é o certo para aquelas duas pessoas. E este relacionamento, eles têm aspectos para cuidar e curar um no outro. Um outro aprendizado que eu tive no meu relacionamento com um ex-marido aí no caso, foi que eu tinha uma dinâmica de mãe com ele, que é muito parecido com essa que eu tô te falando. E quando eu, em terapia, percebi este papel, eu me recolhi ao papel de mulher. Me recolhi ao papel que me cabe. E aí toda a dinâmica do casamento se desestruturou. Porque eu já não supria o papel de mãe que era esperado. Porque eu não queria mais esse papel. Às vezes as pessoas me procuram para fazer trabalhos de constelação, e uma das coisas que eu alerto quando me procuram para questões de casal você pode ter aqui a grande oportunidade de ter um segundo, amor à segunda vista, né? Um amor sem as ilusões, sem as ilusões do começo de namoro, né? Então, você tem essa oportunidade, mas você também vai correr o risco de quebrar um ciclo como esse que eu disse, um deles está fazendo papel de pai e mãe dentro da relação. E quando este mecanismo que segurava, que dava liga na relação, se desfaz, esse relacionamento muitas vezes acaba e os parceiros vão buscar, se não aprenderam a lição, outros parceiros para repetir a mesma história. Mas vamos lá. Tá fazendo sentido, gente? Eu quero que vocês escrevam aqui. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Pega o aviãozinho, chama as pessoas aqui para a live, porque hoje a live é babado. Eu praticamente estou fazendo só uma introdução ao tema, né? Vou entrar aqui ainda, que é Eu Odeio a Minha Sogra. Bom, tem outros casos que eu conheço, que a sogra chega do lado, não estou dizendo que a sogra ou o sogro sejam fáceis, e a pessoa faz caretas, a pessoa fala mal dessa sogra, desse sogro para os filhos, que são os netos dessa pessoa, né? O que essa pessoa está plantando na própria família em relação ao seu próprio futuro? O que ela está ensinando a estes filhos a fazerem com o sogro e com a sogra? E o que ela provavelmente vai permitir que os cônjuges dos filhos façam com ela.
porque os filhos vão permitir, porque é assim que eles aprenderam. Os filhos são extremamente fiéis aos pais. Como é que eu me libero disso? Quando eu deixo de ser criança, amadureço, faço um processo de autoconhecimento e passo a pensar, sentir e agir diferente. Chega de ter atitude infantil. Gente, o que é mais infantil do que eu fazer careta quando entra o sogro ou a sogra no mesmo ambiente? Quando eu olho e não estou julgando essa pessoa, eu estou falando o que eu percebo é que existe uma criança ferida ali. Existe uma criança que não se permitiu amadurecer. Mas existe nitidamente uma postura infantil. O que é uma postura adulta? Uma postura adulta é eu entender que eu tenho as minhas deficiências, que eu tenho os meus pontos de desenvolvimento e que esse sogro, essa sogra também tem. Eu vou tomar a liberdade, depois eu vou responder as perguntas, de ler uma parábola chinesa. E quando eu coloquei o tema, a primeira coisa, uma lenda chinesa, a primeira coisa que me veio quando eu montei o tema foi essa lenda que eu já conhecia, né? A lenda chinesa chama Lili e a Sogra. Eu vou tomar a liberdade de ler, tá? Pessoal, continuem chamando pessoas aí para a live, pega o aviãozinho e chama, porque o tema tá muito legal. Vamos lá. Há muito tempo, uma menina chamada Lili se casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de algum tempo, passou a não se entender com a sogra. Personalidades muito diferentes. Lili se irritava com os hábitos dela, criticando-a frequentemente. Meses se passaram e Lili e sua sogra cada vez mais discutiam e brigavam. De acordo com a antiga tradição chinesa, a nora tinha que se curvar à sogra e obedecê-la em tudo. Vocês sabem que os orientais, em relação ao princípio da hierarquia de Bert Hellinger, eles já têm meio caminho andado, viu? Eles já têm meio caminho andado. Bom, vamos lá. Vou lhe dar várias... Lili, não suportando mais conviver com a sogra, decidiu tomar uma atitude e foi visitar um amigo de seu pai. Depois de ouvi-la, ele pegou um pacote de ervas e lhe disse: vou lhe dar várias ervas que irão envenenar lentamente sua sogra. Tem gente aí pulando de alegria, vão querer saber que erva é essa, né? Você não poderá usá-las de uma só vez para se livrar dela, porque isso causaria suspeitas. A cada 2 dias, ponham um pouco dessas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável. Nunca discuta e a ajudarei a resolver seu problema, mas você tem que me escutar e seguir todas as instruções que eu lhe der. Sim, senhor Huang. Eu farei tudo o que o senhor me pedir, respondeu Lili. Lili ficou muito contente, agradeceu ao senhor Huang e voltou apressadamente para casa, para dar início ao projeto de assassinar sua sogra. Semanas se passaram e a cada 2 dias Lili servia a comida especialmente tratada à sua sogra. Ela sempre se lembrava do que o senhor Huang havia recomendado sobre evitar suspeitas e assim controlou o seu temperamento, obedecendo à sogra e tratando-a como se fosse sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira estava com outro astral. Lili tinha controlado seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Durante esse tempo, ela não teve discussões com a sogra, que agora parecia mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram e elas passaram a se tratar como mãe e filha. Um dia, Lili novamente foi procurar o Sr. Huang para lhe pedir ajuda e disse: querido Sr. Huang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou numa mulher agradável e eu a amo como se fosse minha mãe,
Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. Por favor, senhor Huang, me ajude. Lili, não precisa se preocupar. As ervas que lhe dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela. Na China existe uma regra dourada que diz: a pessoa que ama os outros também será amada. Lembre-se sempre, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por isso, tenha cuidado com o que planta. O que vocês entenderam? Conta para mim. Que ficha caiu, que insight caiu, principalmente a talvez posturas que você já teve ou tem hoje com a sua sogra ou com seu sogro. Sabe o que acontece? As pessoas que vivem conflitos, e independente de ser sogro ou sogra, que hoje o tema da live é isso, é esse. Mas elas se aferram a uma posição, vestem uma couraça, e nada que o outro faça é certo. E eu não tenho, e com essa rigidez que eu passo a ter, eu passo a não ter nenhuma atitude de amorosidade com o outro. Então, vamos imaginar que eu maltrate a minha sogra, que eu tenha uma postura infantil de fazer careta quando a minha sogra entra na sala. Como é que você, num papel de sogra, se sentiria se entrasse numa reunião familiar e percebesse as pessoas de forma jocosa em relação a você? Quais são as atitudes e comportamentos que você teria para se defender? Lembrando que você tem um nível XPTO de desenvolvimento. Quais são as respostas mais comuns para este processo? Eu vou atacar também. Eu preciso me defender. Eu preciso me afastar. Eu preciso sacanear também. Vamos falar de um nível de consciência menor? Isto posto, eu já fiz toda a introdução e vou responder as perguntas que me fizeram, tá? Gente, tem alguma pergunta ou dúvida? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim. Eu quero ouvir as perguntas de vocês, tá? Para que eu consiga entregar nessa live o máximo possível para vocês de conhecimentos sistêmicos, de todo esse conhecimento que eu tenho adquirido aí ao longo de... Eu trabalho com constelação sistêmica desde 2009, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quem odeia a sogra não odeia a si mesmo? Essa pergunta foi feita por um spiritual thinker que já entende o conceito de espelho, né? Toda e qualquer pessoa que me incomoda, independente de ser sogra ou não, existem coisas nessa pessoa que aciona gatilhos em mim que muitas vezes eu não quero ver. Então, por exemplo, digamos que essa sogra maltrate o filho, seja desrespeitosa com o filho, não sei. Faça algo que humilhe o filho. Como é que isso me atinge? Eu provavelmente eu posso ter aí atrás como um sentimento não trabalhado, que eu já fui menosprezada, que eu já foi dado menor valia para mim. Então, olha só, o ultraje nem está sendo feito comigo, o ultraje está sendo feito com outro, mas isso me tira a tal ponto do sério que eu preciso entender, e aí eu preciso refletir o que é que este comportamento desse sogro e dessa sogra engatilha em mim. Psicóloga Leila, estou adorando, Dri, mas tenho compromisso, vou falar para minha filha ver, tem problema com a sogra. Perfeito, Leila, fala sim,
e depois assiste o finalzinho, não vai demorar muito mais não, tá bom? Gente, e é isso. Se vocês assistiram a live e curtiram, divulguem para as pessoas que você vê que tem problemas de relacionamento. Existem formas, as pessoas às vezes acham que não existe mais saída, mas às vezes eu tenho que me vestir de humildade, dar um passo para trás e dar um restart nessa relação. Como fez a Lili na história. E entender que, às vezes, mesmo eu dando um start da minha parte, o outro não tem o nível de desenvolvimento suficiente para mudar a forma como age e interage. Por quê? Porque o outro, a sogra ou o sogro, tem suas próprias questões. Esse sogro, essa sogra pode ter passado a ausência de pai e mãe, podem ter sido abusadas, podem ter sido agredidas, podem ter sido criadas em ambiente extremamente agressivo. Existe toda uma história que vem por trás do que esta criança, que hoje é sua sogra ou seu sogro, viveu. E essa sogra e esse sogro traz ainda toda a história da família de antepassados que vieram antes deles. Por isso que quando eu falo das relações, existe um olhar muito estreito das pessoas em relação às relações. É quase cego em relação às relações. As relações, quando eu tenho e ganho um aspecto aí de uma consciência sistêmica, a minha forma de ver, sentir, agir em relação às minhas relações mudam completamente. E isso não é mágica. Isto não é mágica. Quisera eu ter uma varinha de condão. Queria muito. Para mudar, para trazer harmonia, para não ter conflito. Isso é utopia. Eu preciso entender, inclusive, que às vezes os conflitos acontecem porque a minha alma e a alma daquela família está se mexendo para se curar. Ontem, quer dizer, eu assisti uns 3 dias seguidos até conseguir terminar o filme. Chama Butterflies in My Garden. Eu publiquei hoje no meu Stories, tá? São vagalumes no jardim, tá? E conta, é com Ryan Reynolds, com a Julia Roberts, aquele cara que fez o Diabo Verde lá do Homem-Aranha. É um elenco bom, é um filme mais antigo, tá? E muito interessantemente, era uma família que estava toda em conflito, uma mulher que viveu um casamento extremamente que a submetia a esse homem, um filho onde tinha muitos conflitos com o pai, que na infância ia defender a mãe. Gente, é muito legal assistir esse filme com um olhar sistêmico. E aí, o que é que desencadeia a cura desse processo, desses conflitos familiares? Aí eu vou ter que dar spoiler, mas um acidente grave acontece com eu não vou dar spoiler total. Acontece um acidente grave, uma dessas pessoas envolvidas morre. E aí, o filho escreve um livro onde vai contar uma série de podres que aconteceram na família, né? E tudo isso está borbulhando para vir à tona. E neste meio desta dor, eles se reencontram e se reconectam com amorosidade. Uma coisa que eu preciso deixar claro, assim, nas famílias, a conexão de amor está ali presente. Não adianta você falar, eu odeio a minha sogra. O seu filho tem parte de quem é sua sogra. O seu filho
tem metade seu e metade do seu marido, e seu marido é metade da sua sogra e metade do seu sogro. E todos os antepassados que vieram antes. Gente, o trabalho do Bert Hellinger é conexão e reconexão de amor. Então, por mais conflituoso, quantos trabalhos eu já não fiz, por mais conflituoso que seja, quando eu me permito abandonar as minhas couraças, quando eu me permito dar um restart na minha relação, passar a sentir e agir, não mais como uma criança ferida, como um adulto, entendendo o meu papel dentro desse processo, tenho muita chance de eu ter reconexão disso. Pode ser uma família de margarina? Esquece! Família de margarina não existe, tá bom? Não existe, eu falo isso várias vezes em várias lives, porque não existe. E eu vou responder a última pergunta, porque a gente está praticamente caminhando para o final da live. A última pergunta é o seguinte: receita para ficar indiferente e não se chatear com alguns comportamentos da mãe do marido. Mais uma vez, as pessoas acham que o comportamento humano tem receita. Eu vou falar isso com muita amorosidade, porque eu tenho muita amorosidade pela pessoa, eu tenho muito carinho, muito amor pela pessoa que me perguntou. Você não precisa ser indiferente. Você precisa desenvolver um olhar de amorosidade, um olhar maduro, de entender as suas próprias deficiências, entender as deficiências do seu marido, que talvez não coloque um ponto final numa relação de humilhação, às vezes, por exemplo, eu não sei exatamente o que acontece ali, e um olhar de amorosidade para esse sogro e para essa sogra, de acordo com os limites que ele tem. Quando a gente passa e deixa de ter essa visão infantil, eu ganho força para cuidar do meu sistema e blindar com amorosidade para que este desrespeito não se perpetue dentro do meu sistema nas gerações, inclusive, posteriores. Mas por onde que passa isso? Passa para o meu amadurecimento, com o desenvolvimento da minha visão de entendimento de que sou imperfeito, que o outro é imperfeito, de que eu estou aprendendo coisas com essa relação e que sou grata a ter este marido e a fazer parte agora desta família que me traz a possibilidade de cura da minha própria alma e da alma da minha família. Olha como é que muda completamente a minha visão e possibilidade de relacionar-me com essas pessoas. É fácil? Não, é um processo. Vocês sabem que no curso do Spiritual Thinking, eu vou tomar a liberdade de falar um pouco dele. Quando eu lancei o curso de Spiritual Thinking em 2020, já tem mais de 50 pessoas aí de Spiritual Thinkers. Ele era dado em 2 meses. E a queixa, né, que eu fazia toda a avaliação das pessoas em relação ao curso é que era muita coisa para assimilar e efetivamente para mudar nas suas relações. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz a gravação de todo o conteúdo sistêmico, que tudo que eu disse aqui para vocês está diluído lá em 103 aulas, mais de 32 horas de aula do curso base, fora as mentorias e etc., né? Tá tudo lá gravado. Você vai, quem faz o curso de Spiritual Thinking aprende de forma estruturada a ter esta visão do que eu estou passando para vocês agora. E a partir dessa nova visão, ter uma nova forma de agir nas suas próprias relações. Então, se você tem dificuldade de se relacionar com você mesmo, porque está se desconectado de quem você é, da sua essência, se você tem dificuldade
de se relacionar com o seu parceiro, se você tem dificuldade de se relacionar com a sua família de origem, com seus filhos, se você tem dificuldade de sentir ou ver sentido no que você faz de trabalho, é necessário desenvolver esse olhar sistêmico, é necessário sair dessa visão rasa de consciência individual e passar por uma consciência sistêmica. Isso me traz uma nova sabedoria na forma como eu ajo e interajo com as pessoas. E agora, nesse novo formato, você tem 1 ano para percorrer essa trilha e 10 encontros comigo para te ajudar. E o que acontece nesses encontros? Nesses encontros, eu vou ajudar vocês a olharem para essas relações, se vocês me trouxerem das relações. Nesses encontros, eu vou ajudar a tirar suas dúvidas sobre como é que você se acessa os seus traumas e a liberar esses traumas, né? Porque tem aula lá de EFT, de Matrix, tem um módulo só de Enneagrama, o curso está muito completo, tá? Então, é uma jornada de autoconhecimento. Ele vai sofrer mais uma alteração de valor, então, se você se interessou e acha que o que eu falei aqui faz sentido para curar as suas dores, eu estou disponível para tirar suas dúvidas, é só me mandar um DM, tá? Que eu tiro todas as suas dúvidas em relação ao programa. Então, antes de eu fechar, o link do programa está na bio, tá? Antes de eu fechar, eu queria saber o que é que vocês tiveram de insight, porque olha, eu programei essa live com uma profundidade de que normalmente eu não chego aqui a fazer nas minhas lives, porque precisa de toda uma preparação. Então, algumas lives eu vou nessa profundidade, e hoje foi uma live extremamente profunda. Então, quem curtiu, joga aí coraçãozinho, mas eu quero também que vocês escrevam que insights vocês tiveram e escrevam se vocês têm alguma pergunta ou dúvida que eu possa esclarecer. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram da live, terminando, ela vai estar lá gravadinha. Compartilha com as pessoas, que nem vai fazer a Leila. Compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir o que eu estou falando. Tá? Então, fechando aí, é isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Então, eu quero saber, gostaram da live? Se gostaram, põe coraçãozinho, escreve gostei. Fala para mim aí o que vocês acharam. Ó, o Doc colocou coraçãozinho. É isso aí, gente. Vou terminando a live, então. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma excelente aí final de semana, né? Hoje já é quinta, amanhã é sexta. E a gente se vê semana que vem, tem live, se eu não me engano, não sei minha agenda, mas eu aviso, tá? Eu acho que é segunda-feira, nem sei que dia que é minha live, acho que é segunda-feira. Um recado final. No dia 28 de julho, eu tenho um workshop sobre traumas. Seus traumas e crenças não precisam definir quem você é. É um workshop gratuito, vai ser um workshop vivencial, que eu vou fazer pelo Zoom, das 8 às 10 da noite. Eu vou aplicar EFT e Matrix nos participantes que estiverem lá, tá bom? Então, para fazer essa inscrição, me manda um WhatsApp, me manda um DM, se você vê, ele está sendo publicado, talvez vocês recebam aí a publicação, mas não deixem de se inscrever, a inscrição é pelo Simpla, tá? Olá, Vânia vai refletir, Marvico colocou coraçõezinhos, Vânia amou, é isso aí, Vaninha. Vaninha, eu quero você no Spiritual Thinking, Vaninha, vamos junto. É isso aí, gente. Beijo enorme, fiquem com Deus, tá dando um horário. Um beijo. Deixa eu desligar aqui primeiro.